salve minha galera rubro-negra, Eduardo Serra aqui falando, mais um vídeo começando no canal. Hoje vai ser diferente, viu? Mostrar um pouco aqui dos bastidores da gente que cobre o Esporte Clube Vitória. Já tô indo aqui para o Barradão, vem com a gente no vídeo Rubro Negro TV, roda a vinheta e vocês vão acompanhar esse vlog aqui com a gente. Amigo, boa tarde, coletiva. Obrigado. E aí, tudo bom? Pessoal, já chegamos aqui no Barradão. Eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, né? Acabei pegando um pouco do trânsito. Mas vamos ver, vou entrar agora aqui na sala de coletiva. Talvez já esteja rolando a coletiva. Vamos ver aqui. Aqui no Barradão, Fábio Mota falou sobre muitas coisas, né? Acerca do Esporte Clube Vitória. Primeiramente, foi anunciado o novo patrocinador do clube, que é a Escoca. Escoca é uma plataforma de conteúdo adulto, né? Que vem para competir com a Fatal Model, mas segundo o presidente,
não vão ser concorrentes, já que a Fatal Model não patrocina mais o time masculino, irá patrocinar o time feminino. Fábio Mota ainda falou também que a Escoca, o patrocínio desta empresa, proporcionou ao Vitória fretar alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, fretar viagens que para o presidente do clube será muito importante que o Vitória contrate um serviço de voo fretado. Fábio Mota também esclareceu as situações de Lucas Braga e também do volante PP, que não devem atuar mais pelo Vitória nem em 2026. Vamos, eu fiz um corte, eu fiz um apanhado de tudo, vou botar agora na íntegra para vocês conferir aqui no canal Rubro Negro TV. Primeiro eu quero fazer um comunicado a vocês, primeiro dizer aqui que a todo momento, quando nós chegamos à conclusão que aqui nós agradecemos que o contrato do Gustavo tinha se encerrado e a partir dali se encerrou o trabalho dele no Vitória, nós procuramos uma única pessoa, trabalhamos muito para que essa pessoa aqui viesse, não teve necessidade de sondar nem buscar nenhuma outra pessoa. O alvo que a gente definiu há cerca de 10 dias de trabalho, nós conseguimos trazer o novo diretor do Vitória, Sérgio Papelim, que saiu do Fortaleza e que está chegando a Salvador hoje e amanhã assume suas atividades e que vai fazer uma coletiva para vocês, explicando. É uma pessoa de vasto trabalho, que todos conhecem, o Brasil todo conhece, tem muita identificação com o Nordeste, com o Fortaleza, ganhou mais de 13 títulos pelo Fortaleza, responsável pelos clubes que o Fortaleza e pelo sucesso que o Fortaleza teve, junto, evidentemente, com o grande presidente da história do Fortaleza e, para mim, o maior do Nordeste, que é Marcelo Paes. Então, nós nos esforçamos muito e assinamos o contrato. E Sérgio Papelim está chegando agora à noite. Amanhã ele assume as atividades como diretor de futebol do Esporte Clube Vitória. O Papelim está acompanhando tudo, está trabalhando nesse exato momento. Nós estamos falando aqui, ele está aí trabalhando, certo? Sabe das nossas carências, conhece a formação do Vitória, enfrentou o Vitória esse ano 2 ou 3 vezes, sabe quem são os jogadores. E está trabalhando no que a gente precisa nesse exato momento, tá? Aí as perguntas, essas mais específicas, acho que é melhor você perguntar a ele aqui, quinta ou sexta, não sei aí com o Luiz que dia vai ser a coletiva. E nós traçamos um perfil de atleta para o Vitória. Eu disse isso desde o início. Nós tivemos muitos erros nesses anos, é evidente que é acerto, mas erros, quando a gente trouxe aqui jogadores que fizeram escolas há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, em vários outros clubes, e aqui não deu certo. Então, a gente está priorizando agora, ainda estamos na fase de reposição. E depois disso, aí vamos trocar ideia com o Papelim. Ele recebeu o planejamento do Vitória. O planejamento do Vitória da Série A desse ano não foi feito esse ano. Foi feito em outubro, novembro do ano passado. Então, como é que funciona isso? Você tem lá os scouts que acompanham e monitoram tudo, que entrega lá e você começa a analisar. E o diretor executa. O diretor de futebol executa o planejamento. O diretor de futebol não faz o planejamento, ele participa do planejamento e ele executa o planejamento. Ele está lá com os jogadores monitorados pelo Vitória, que aí conversa com o Jair, que conversa com um e com o outro e está trabalhando, mas aí quinta ou sexta ele pode esclarecer melhor. Presidente aqui, boa tarde. Gabriel Galindo do canal do Dinâmico. Eu queria que você falasse com o torcedor sobre a saída do Gustavo Vieira ainda, trouxesse mais detalhes no sentido de qual foi a visão do clube, se partiu do clube a saída do profissional. Você, em entrevista a gente no final do ano, você disse que o próprio Gustavo tinha os seus possíveis interesses e tudo mais. Então eu queria que você detalhasse um pouco como foi essa conversa para a troca do diretor de futebol e também, aproveitando o ensejo, o Vitória recentemente vendeu o João Pedro, né, volante. Eu queria que você falasse sobre essa venda e quais estratégias o clube está traçando para essa temporada para atingir uma receita com vendas, né? A gente sabe que foi o maior orçamento aprovado da história, obviamente vendas está nesse quesito. Então eu queria saber quais são as estratégias sobre o Gustavo Vieira nesse sentido. Obrigado. João Pedro foi a primeira compra que eu fiz como presidente, ainda na Série C. João Pedro a gente comprou 60% por R$200 mil, a Portuguesa Santista.
Nós emprestamos ao time do Japão, tinha uma cláusula lá de compra de 50% ao final do contrato, eles exerceram a compra de $500 mil. Esse dinheiro não é todo do Vitória, né? Nós só temos 60%, 40% da Portuguesa Santista, certo? E que a gente vai receber, acho, em setembro ou dezembro do ano que vem. Com relação a Gustavo, uma pessoa trabalhador, de boa índole, certo? Que veio morar na Bahia e que tem a família dele, tem um neném recém-nascido, tudo isso, que fez um bom trabalho, o contrato dele venceu e nós, de comum acordo, eu e ele, certo? Chegamos à conclusão que a gente ia encerrar o nosso vínculo por ali, mantém a amizade, mantém o respeito, mantém tudo. Ele segue a vida dele de diretor de futebol e o Vitória seguiu a partir daquele dia buscando o diretor de futebol e, repito, desde o primeiro dia, nosso alvo foi quem a gente acertou. A gente não procurou nenhum outro, porque dentro do nosso perfil a gente queria o perfil de quem está chegando. Quando você falou sobre o diretor de futebol, você usou o termo experimentado no Nordeste e na Série A. E em uma das suas entrevistas na reta final de 2025, você fez um balanço dizendo que joguei as 3 divisões e entendo que é necessário termos jogadores de Série A. Só que nesse momento, das 4 contratações do Vitória, apenas o Kaique foi um jogador que vinha atuando na Série A. Mateuzinho jogou uma Série A, mas um jogador que atuou mais na Série B. E os 2 brasileiros zagueiros sequer jogaram Série A enquanto esteve aqui no país. O Vitória pretende trazer esses jogadores experimentados com experiência de Série A, e não estou falando de nome, mídia, mas jogadores que têm realmente bagagem no Campeonato Brasileiro, que é importante. Quando a gente trouxe o Wagner Leonardo, nunca tinha jogado Série A. Estava no Portimonense e foi reserva do Cruzeiro e bombou, né? Quando a gente trouxe o Mateuzinho, era Série C do Ipiranga de Erechim. Então aí depende muito do perfil do atleta. É evidente que concordo que é muito mais fácil, a competição é diferente, completamente diferente. Posso dizer para vocês aqui que Série A não tem nada a ver com Série B e Série B não tem nada a ver com Série C. É diferente em tudo, em gramado, em forma de jogar. Se você vê, a Série A é contato, é força, a Série B é light, a Série C parece outro futebol, outro futebol. Então, é evidente que sim, já falei, a gente deve fazer aí. Tem algumas até avançadas, contratações para fazer, mas a gente está com prudência, com calma, para tentar minimizar os erros. A gente deve fazer 4 ou 5. Desses 4 ou 5, deixa eu ir para memória aqui. Tem uns 2 aí bem adiantados de equipes de Série A. Presidente, boa tarde. Você acabou de falar isso sobre toda a dificuldade que o Vitória tem enfrentado no mercado de transferências. Eu quero te perguntar, buscar jogadores com empréstimo, com opção de compra, jogadores que estão livres de contrato, é uma solução para poder driblar essa dificuldade financeira que vive o Vitória? Não deixa de ser, mas quando você tem um jogador livre, ele nunca vem de graça, você tem que pagar luva ao jogador. Então não existe jogador de graça. De graça você não paga o transfer, que é a transferência, né? Mas quando ele está livre, ele exige a luva. Você acaba pagando pelo jogador do mesmo jeito, só que parcelado, né? A dificuldade é que não tem mesmo, tá difícil você montar. Não é só o Vitória, é só ver quem é que está contratando aí, você vai ver a dificuldade que está. Eu acho até que as 4 contratações que nós fizemos, faltam até 2 serem anunciadas, que a gente só está aguardando o trâmite legal de documento. Até veio ali, se não já chegou para eu falar os nomes ali, certo? Foi com dificuldade, a gente foi buscar 2 zagueiros fora, são brasileiros, mas fora do país, porque aqui não tinha. Então, a dificuldade é essa mesmo. Além da grande, a dificuldade de atleta. Por isso que às vezes você arrisca muito e acaba errando muito. Muito bem, galera rubro-negra, esse foi mais um vídeo aqui do canal Rubro Negro TV. Gostou? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Quarta-feira, podcast aqui no canal Rubro Negro TV, lá direto da Multiplay Studios. Eu, Guilherme Souto e Thiago Trindade, primeiro podcast do ano para a gente falar sobre Esporte Clube Vitória. E não se esqueça, qualquer conteúdo aqui no canal Rubro Negro TV, você sempre vai ficar sabendo, tá? A gente sempre vai ter conteúdos, lives e tudo mais. Forte abraço a todos, pessoal. Hype esse vídeo, tá? Para o YouTube espalhar ainda mais esse conteúdo. Valeu!